Muito bem, boa noite. Boa noite. Tá fraco, né? Pouca gente, né? Muito bem. Nós vamos estar começando a nossa última aula. Nossa última aula, né, do curso do livro Reconstruindo Emoções. E nós vamos terminar o conteúdo desse último capítulo sobre depressão. E nós vamos fazer um tipo de encerramento, né? Vamos fazer uma retomada aí de todo esse percurso aí, né? Eu vou abrir uma página aqui para ler um pequeno trecho do Evangelho. Hoje eu estou sem os universitários. Muito bem. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, dos Bem-aventurados que têm puro coração. É o item 20. Eu vou ler só parte do item 20, tá? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a própria sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuíste quando a criaste. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe, a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Vamos levar o nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a Jesus e aos amigos espirituais dessa casa que nos amparem, que nos envolva nesse momento de estudo, de reflexão, que possam eles se envolver a todos nós nas nossas reflexões, no nosso processo de transformação, que também possam envolver a todos os trabalhos dessa casa, em todos os dias da semana, procurando levar consolação e esclarecimento a todas as almas que procuram ajuda. Que a tua paz, então, possa nos envolver, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Poxa, eu fico frustrado com isso. É um problema de lateralidade, né? É para baixo, não é para baixo, para cima, para frente? Ah, é para o lado, né? Para cá? Muito bem. Nós estamos terminando nesse módulo, um dos temas, talvez não dos mais importantes, mas um que é muito comum, porque hoje é muito frequente, né? É o drama da depressão, né? O drama desse transtorno do humor que assola tantas pessoas no mundo todo. Como a gente já teve a oportunidade de falar aqui, a depressão, ela é considerada, desde o século passado, o mal do século, né? E ainda é considerada uma das principais patologias, das psicopatologias existentes. De tal forma que existem algumas pesquisas que apontam que na próxima década, mais da metade dos investimentos sem medicação será destinado ao tratamento da depressão e à cura da depressão. Daí, então, a importância de nós vermos termos uma compreensão e buscar um entendimento de qual seria a perspectiva, o entendimento que nós podemos ter desse tipo de mal, né? Desse tipo de problema,
à luz de uma visão espiritual do ser humano, né? À luz de uma visão espírita de ser humano. Tá? Como a gente tem sempre falado aqui, talvez essa seja a grande finalidade de nós estarmos aqui. Não apenas ou exclusivamente entendermos como a ciência tradicional trata ou considera ou entende a depressão, ou como todas as patologias, as psicopatologias que nós vimos aqui ao longo desse ano, mas de poder trazer, a partir dessa visão que considera a dimensão espiritual do ser humano, uma nova compreensão dessa patologia, né? Uma nova compreensão do desafio que representa para a alma enfrentar um quadro como esse, que a gente costuma chamar de depressão. E hoje, como é a nossa última aula, na parte do livro nós temos aquela terapia de apoio, mas que eu vou me permitir deixar para que vocês consultem a terapia de apoio, né, no livro. Eu quero só fazer um fechamento sobre a questão dessa visão espiritual da depressão, até de acordo com a experiência que a gente tem nesses últimos 30 anos, lidando com quadros desse tipo e considerando essa dimensão espiritual, para que depois a gente também possa fazer não uma avaliação, mas uma reflexão sobre todo esse percurso que nós fizemos nesse ano, né, lidando e refletindo, procurando entender as várias patologias, os vários desafios das emoções, né, dos problemas emocionais e psicológicos que nós tratamos ao longo das nossas aulas, né? E cada um de nós, claro, e aqueles que estão nos acompanhando na internet, cada um de nós acabou se identificando, às vezes mais com outro quadro, mais com uma ou outra situação, né? Tudo bem? Agora eu conheci você, de onde você anda. Isso aí, minha memória, né? Eu bato ele, eu conheço um monte de gente, as pessoas me conhecem, mas eu fico assim, de onde é? Agora eu me lembrei. Enfim. Então nós vamos fazer isso, tá? Se vocês concordarem. Se você não concordar, eu estou com o microfone, eu vou falar o que eu quiser mesmo, né? Então. Mas enfim. Qual para vocês é a principal causa da depressão? É aquele negócio, né, gente? Já sabe como é que é o esquema, né? Se eu pergunto e demora para você responder, senão eu mesmo respondo, né? É uma pergunta. Qual para vocês? Falta de ocupação, né? Falta de ocupação. Química. Uhum. Um médico tem que sempre falar que é química, né, gente? Vamos ter que também está perdoado, né? Senão também, né, enfim, né? Pode ser química, né? Hein? Espiritual. Não concordar com aquilo que a vida está oferecendo. Gostei disso. O que mais? Janete? Insatisfação. Com o quê? Com a vida. Por que então as pessoas ficam deprimidas diante dessas insatisfações, dessas frustrações, de não concordarem com o que a vida está trazendo, né? Nós normalmente vamos avaliar ou identificar um quadro depressivo a partir do quadro de sintomas, né? Dentro da medicina, dentro da psiquiatria, a gente tem alguns manuais de psiquiatria que procuram listar uma série de sintomas que nós podemos identificando num determinado conjunto e, ao longo de algum tempo, caracterizar um determinado quadro psicopatológico, né? E aí a depressão não é diferente, né? Então, ou seja, nós vamos ter aí uma série de sintomas que a gente vai identificando e que, reunidos, o psiquiatra, que é o profissional competente para poder fazer diagnóstico psiquiátrico, né? Tem muita gente que se arvora a fazer diagnóstico, mas a competência do diagnóstico psiquiátrico é o psiquiatra, né? Ele vai, então, identificando aqueles sintomas que ocorrem com uma determinada intensidade e, ao longo de um determinado tempo, vão caracterizar um quadro depressivo, um transtorno depressivo maior, enfim. Aí nós temos aí as variações que os colegas médicos vão ter lá as suas dificuldades para poder estabelecer, para poder identificar, porque a partir da identificação desse quadro, qual é o tratamento mais adequado. E aí, nesse sentido, é claro que sempre a gente vai encontrar, nesses quadros, em transtornos de ansiedade mais graves, nos transtornos de humor, como a depressão, nós vamos encontrar um problema neuroquímico, né? Nós vamos encontrar uma bioquímica cerebral que traz algum tipo de desequilíbrio, e daí exigindo a atuação, muitas vezes, na maioria das vezes,
uma atuação medicamentosa para que haja um reequilíbrio dessa parte bioquímica, né? Ou seja, a gente vai, então, identificar... Esse aqui é um ser humano, tá, gente? Então, a gente vai identificar uma série de sintomas que a gente vai chamar de depressão. Então, tem uma lista de sintomas que a gente, reunindo e classificando, nós vamos identificar que existe estabelecido aquele quadro. A gente vai, numa visão materialista, né? Ou seja, na visão, tendo a matéria como base no entendimento da experiência humana, né? A psiquiatria, a medicina, a biologia, e aí a própria psicologia, numa outra forma, mas também nessa visão, vai procurar identificar que se existe uma série de sintomas físicos em relação ao sono, em relação à energia, à iniciativa, à irritabilidade, às vezes reações físicas, se nós temos toda essa série de sintomas que aparecem, nós vamos procurar encontrar aonde que no corpo está sendo gerado esse desequilíbrio. E aí nós vamos ver que a grande maioria das psicopatologias, nós vamos encontrar algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de disfunção nos neurotransmissores. Então, hoje a gente sabe, hoje a gente conhece bastante bem, né, dentro da medicina, o efeito do desequilíbrio de determinados neurotransmissores, o efeito que isso tem no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas funções, e aí a gente consegue, então, entender. Então, nesse caso da depressão, como tem muita coisa a ver com a falta de iniciativa, a falta de vontade, a falta de energia, a gente sabe, hoje, que o neurotransmissor que está mais associado a essa questão da iniciativa, da energia e da atividade, tem a ver com a questão da serotonina. Então, a medicação, por isso que o antidepressivo, vai tentar recompor lá aquela disfunção que acontece em termos da serotonina, da noradrenalina, mas principalmente a disfunção que é principal em termos da serotonina. E aí é claro que nessa visão a gente vai entender então que a causa da depressão ela é uma disfunção neuroquímica ou de neurotransmissores. Só que quando a gente começa a considerar uma visão espírita de homem, uma visão de ser humano que considera essa dimensão espiritual, e aí segundo a nomenclatura e a visão espírita, nós vamos ver então que além dessa dimensão física, o ser humano é composto então de outras duas dimensões que nos compõem, vamos dizer assim, né? Então, além do corpo físico, né, os espíritos vão trazer, principalmente no livro dos espíritos, que nós somos compostos, né, também do corpo físico, mas também de uma dimensão que seria o espírito, né, ou seja, a nossa essência espiritual, e de uma outra parte intermediária, uma outra dimensão intermediária, semimaterial, etc., que liga a dimensão do corpo físico à dimensão do espírito, que seria o quê? Perispírito, não é isso? Então, perispírito é um nome que Kardec vai dar no Livro dos Espíritos, a uma analogia que ele faz com a estrutura do fruto, né, do periderma e tal. Então, ele vai falar de perispírito, aquele que está em torno, né, ou seja, que envolve o espírito, que compõe essa visão intermediária entre o corpo físico, a parte mais externa, e a parte mais essencial. Que seria, então, esse tipo de ligação. Essa visão espírita de homem ela é fundamental para a gente entender, numa nova perspectiva, a experiência humana. Não só as patologias, as psicopatologias, mas a experiência humana. Eu costumo dizer que essa talvez seja a principal contribuição que a doutrina espírita traz para o conhecimento humano. Uma visão de ser humano que, introduzindo essa questão do perispírito, essa dimensão mais energética, junto com a hipótese de trabalho, né, junto com a lógica da reencarnação, dão um novo sentido para a experiência humana. Porque essa visão de perispírito, ela vai diferenciar de uma visão eminentemente materialista, porque ela vai fazer com que nós a gente compreenda a nossa experiência a partir não só da dimensão física, material, mas inclusive mas uma dimensão espiritual, eminentemente espiritual, e essa do perispírito. Por que isso é tão importante? E junto com a questão da reencarnação, que nós vamos começar a entender, então, que muitas vezes, tendo essa estrutura de ser humano, de corpo, perispírito e espírito,
E mais do que isso, que essa conexão da dimensão do corpo, do perispírito e do espírito, ela é totalmente interligada, né? Ou seja, aquilo que nós cometemos de erro, entre aspas, no materialismo, que foi fazer aquele dualismo, ou seja, dividir o homem em dois, né? Quando a gente, pela razão, dividiu o homem entre matéria e espírito, corpo e alma, né? Nós dividimos o homem em dois. Essa parte do espírito ficou para a religião, a parte do corpo ficou para a ciência, como se então fossem dois campos distintos. Essa divisão, ela foi importante para que a gente pudesse aprofundar no entendimento do ser humano. Sem isso, a gente não conseguiria ter avançado tanto no entendimento do corpo humano como a gente fez. É isso que permitiu, por exemplo, que a gente pudesse fazer experiências no corpo humano para poder entender como é que o corpo funcionava. E não apenas trazer uma explicação, como existia uma explicação metafísica ou espiritual para os eventos humanos. Então, antes, por conta dessa vinculação com o espírito, de uma perspectiva religiosa, tudo que acontecia com a gente era uma questão da função de Deus, né? Então, o Deus estava punindo a gente, ou então estava agraciando a gente, ou então era, de alguma forma, era Deus que permitia ou favorecia que a gente tivesse isso, aquilo. Isso é uma visão que, quando a gente divide esse homem em dois, a gente permite começar a entender que, na verdade, quando um sujeito está sofrendo de uma febre, não é porque ele está sendo punido por Deus. Ele tem uma febre que tem lá uma infecção, tem a bactéria, a gente começa a entender como é que funciona a bactéria, começa a entender o que combate a bactéria, começa a desenvolver um remedinho para poder combater a bactéria, dá o remedinho, acaba com a bactéria, acaba a febre. Então, cadê Deus nessa história, né? A ciência vai dizer assim, não, peraí, tudo aqui é uma questão de a gente entender o funcionamento do corpo. Se a gente entender o funcionamento do corpo, a gente acaba com tudo. A gente é capaz de resolver qualquer tipo de doença. Né? Essa lógica do pensamento lógico formal, do pensamento racional que é inaugurado com Descartes, com toda nessa época, que foi super importante para a gente avançar. Mas o problema é que depois que a gente dividiu, a gente nunca mais juntou de novo, né? Nós dividimos o homem em dois e não juntamos de novo. Então, alguma coisa que a gente não consegue dar conta aqui, de explicação a partir da dimensão física, nós passamos a ter grandes interrogações, principalmente nessa área da saúde mental. Porque nós temos reações e composições, por exemplo, que têm a ver com neurotransmissores e que a gente, muitas vezes, não consegue garantir de que vai debelar uma depressão grave, um transtorno de pânico. Para alguns funciona, para outros não funciona. Para uns tem efeitos colaterais graves, outros não têm. Para uns tem que ser um tipo de medicação, para outros. E a gente percebe, então, que tem uma variação que não é tão simples e tão exata como a gente gostaria em termos do corpo humano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tomar um cuidado para não cometer o mesmo tipo de erro em relação à visão espírita de ser humano. Que aí, só que em vez de dividir em dois, eu costumo brincar dizendo que em vez de dualismo cartesiano, a gente vai fazer o trialismo kardeciano. Em vez de dividir o homem em dois, a gente vai dividir o homem em três. Imaginando que tem o corpo, perispírito e espírito, não é isso? Aí a gente fica pensando nisso, né? Aí André Luiz fala das cicatrizes perispirituais, a gente fica imaginando um segundo corpo cheio de cicatriz, que a gente traz do passado, e que fica repercutindo no corpo, né? Aí a gente ficava assim, porque no meu passado eu devo ter feito isso, né? Como se fosse uma coisa independente de nós. Na verdade, esse é um erro, esse é um equívoco grave. Quando a gente pensa nessa visão espírita de ser humano, nós estamos falando do corpo, do perispírito e do espírito, mas totalmente interligado e interdependente. Então, tudo aquilo que a gente vivencia aqui vai repercutir no meu ser como um todo, como experiência, como conhecimento, como desenvolvimento, compreensão. E na medida que eu tenho essa visão, esse entendimento, isso vai vir como uma resposta diante dos desafios da vida. Então, essa interação é permanente, não só no nível do corpo, mas também no meu perispírito e movido e presidido pelo meu espírito. Então, tudo aquilo que acontece conosco está sendo processado no nosso ser como um todo, de tal forma que, quando esse indivíduo aqui desencarna e ele perde o corpo, o que acontece com ele? Morre, né? O que acontece com ele? O que muda nele? Nada. Ele perde o corpo e vira um fantasminha, né? Ou seja, ele continua sendo gente como a gente, ele continua pensando, ele continua sentindo, ele continua tendo memória, ele continua tendo vontade, ele continua se relacionando, ele continua percebendo e interagindo, só que agora não numa realidade material, mas a partir de uma realidade mais
sutil, extrafísica, que interage com essa física, mas ele está numa outra condição. A única coisa que ele perdeu foi o corpo. Mas tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele percebeu, que ele registrou, as experiências boas, as ruins, a forma de ver o mundo, continuaram marcadas nesse ser, porque isso não mudou. Ele não deixou de ser a individualidade dele, porque ele perdeu aquela personalidade. Então, personalidade tem a ver com o momento em que eu encarno e o que eu desenvolvo como um ser. Então, isso aqui, a personalidade tem a ver com o meu corpo, mas a personalidade é diferente da individualidade. Está claro isso? De tal forma que as minhas personalidades vão compondo e ampliando a minha individualidade. Está claro isso? E a cada encarnação eu vou ampliando a minha consciência de mim mesmo, da realidade, de como é que é o mundo, qual o sentido dessa história toda. Por que a gente está vivo? Para que a gente está encarnado? Para que a gente está na família que a gente está? Para que a gente está nesse curso? Né? Qual é o sentido dessas coisas? Isso a gente vai estar vindo, desencadeando e desenvolvendo ao longo das nossas encarnações. Então, por isso que a gente vai ter tantas encarnações diferentes. E em cada situação, a gente tem a possibilidade de conhecer, de ampliar a nossa consciência sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre a existência. Só que é claro que conforme a gente ainda é muito imaturo espiritualmente, a gente não tem essa noção. Então, a gente precisa o quê? Sobreviver. Então, a gente vem reagindo para sobreviver. A gente vem funcionando nesse mundo objetivo, material, para poder garantir que o corpo sobreviva, para poder manter a lógica da existência. Mas, para isso, a gente vai estabelecendo estratégias. A gente vai lidando com as coisas, vai construindo coisas, vai destruindo coisas, vai desenvolvendo relacionamentos, né? Ou seja, nós vamos desenvolvendo uma forma de como a gente interage para dar sentido a essa existência. Está claro isso? Ok? Então, quando a gente vem nesse processo e nessa interação, quando então a gente reencarna, o nosso corpo, desde o momento que esse fantasminha vai se ligar, lá no momento em que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide. Isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide, tá, gente? Tecla SAP. Isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide. Doado lá por papai e por mamãe, e vai gerar uma célula ovo que vai começar, então, a desenvolver durante o período intrauterino. Isso aqui é um U, tá? Durante o período intrauterino, vai desenvolver um corpo que vai permitir a manifestação dessa alma que está reencarnando. Nós vamos começar, então, a ter todo esse conjunto de experiências, de características desse ser, que vem repetindo ao longo de várias encarnações, vários tipos de experiência. Ele vai se ligar, então, a esse corpo, que começa a se formar, trazendo então para esse corpo e para essa nova experiência, toda uma carga de experiência que ele vem trazendo ao longo da sua existência. Inclusive, influenciando esse corpo conforme as experiências que ele traz. Então, essa visão de ser humano que a doutrina espírita traz, mostra que, além dessa dimensão do corpo físico, que é real e verdadeira, ou seja, no caso da depressão, nós temos, de fato, um problema de neurotransmissores, nós temos um problema sério de serotonina, nós temos uma disfunção que pode ser reequilibrada, a origem desse processo bioquímico não está no corpo, mas em alguma coisa que esse ser mais amplo, mais complexo, imprime e influencia esse corpo para que funcione daquela forma. Por isso que nos tratamentos mais contemporâneos, nas visões mais atuais de ser humano, nós não podemos deixar de tratar psicopatologias graves como essas, se não for em todas as frentes do ser humano. Então, nós temos que tratar na dimensão física, sim, porque ela se manifesta aqui como um problema. Nós temos que atuar na dimensão psicológica, porque isso tem a ver com a forma como esse indivíduo funciona, e também temos que considerar uma dimensão mais espiritual. Por quê? Porque é um nível de desorganização, a nível mais sutil da alma, que está promovendo, que está provocando aquela desordem física. Então, na verdade, tudo isso aqui está ligado à dimensão do corpo físico, à dimensão psicológica e à dimensão espiritual. Isso no mínimo, né? A gente poderia falar, por exemplo, da dimensão social. Imagine uma pessoa que hoje não é capaz de conseguir manter a sobrevivência digna da sua família. O que acontece com essa pessoa? O que vocês imaginam? Isso mesmo. O que acontece? O que pode acontecer?
Pois é, mas por que pode ter até uma depressão? Porque na medida que eu não consigo manter, por exemplo, as responsabilidades numa família, de sobrevivência da família, o nível de desequilíbrio emocional que pode surgir pode desencadear, por exemplo, um problema físico, um problema emocional, de cair numa depressão por não se sentir em condições ou suficientemente apto para poder realizar ou manter a sobrevivência da sua família, né? Um processo autodestrutivo, pode entrar no alcoolismo. Vejam quantas coisas que tem dessa dimensão, ou a partir de uma dimensão social desequilibrada. Então, essas dimensões estão todas interligadas. Não tem como a gente pensar apenas de tratar o corpo ou apenas tratar a questão do espírito. Também não adianta imaginar que vai vir para a casa espírita, vai fazer um tratamento espiritual e, por si só, vai ficar bom de tudo. Porque nós estamos falando de um ser que se manifesta em vários tipos de dimensão. Então, em quadros como esse, como a depressão, a gente não tem como desconsiderar essa visão mais ampla de ser humano que a doutrina espírita coloca. E é claro que aí a gente começa a perceber que essa forma como esse indivíduo vem trazendo, como ele vem funcionando ao longo da vida, ou das suas vidas, da sua existência enquanto alma, pode fazer com que ele se depare agora com um tipo de realidade que promove, então, uma disfunção da forma dele pensar, na forma dele sentir, que vai produzir, então, esse desequilíbrio bioquímico. Está claro isso? Faz sentido isso? Então, quando a gente começa a ver o que causa, quando eu faço a pergunta do que causa a depressão, a gente fala, insatisfação da vida, é porque fica revoltado, porque tem a tristeza, tem mais o quê? O que mais que vocês falaram? A ansiedade, pois é. Não aceitação, né? Não se conformar. Então, por que de alguma forma, vamos imaginar, o que pode fazer, e na maioria das vezes esses processos, eles são inconscientes. Uma pessoa que está deprimida, se você falar que ela está revoltada com a vida, ela fala assim, você não sabe a tristeza que eu vivo uma apatia que eu não consigo acordar, não consigo abrir os olhos. E é verdade, ela não tem lucidez e consciência, muitas vezes, desse processo. Isso aqui é um processo que está acontecendo no nível mais profundo da alma, da mente. Muitas vezes não ficando disponível e claro no nível da consciência, de vigília, do ego, da razão, os reais motivos para aquele quadro. Isso também é um motivo de muito sofrimento para quem tem, por exemplo, uma depressão. Porque sabe que aquilo ali é inadequado, sabe que aquilo ali está causando sofrimento, mas simplesmente não consegue encontrar forças para sair. Mas não consegue entender o que pode fazer para poder sair daquele quadro. Né? E esse nível de frustração acaba aumentando a depressão. Né? Enfim, pois não. Seria o quê? Você costuma vir na minha aula? Qual é a resposta que eu normalmente dou para essas perguntas difíceis? Depende, né? Depende. Pode ser o acúmulo de emoções mal resolvidas ou mal curadas? Pode ser isso, podem ser essas emoções. Mas por que então essas emoções elas estão acumuladas e não estão tratadas, equilibradas? Né? Como as emoções são a forma, a qualidade com que a gente lida com a realidade, é porque justamente a gente vem tendo dificuldade de lidar com essa realidade. O que então leva, por exemplo, a isso que a gente está falando, da insatisfação, da ansiedade, da não aceitação da vida. Então, o que pode levar uma pessoa adiante de uma realidade? É realidade, né, gente? É o real, é o que está ali, é a vida. O que pode levar a gente a, de repente, não aceitar a vida que a gente tem? Essa é uma pergunta. Medo de quê? Eu não aceito a vida porque eu tenho medo? Medo de quê? Medo de quê, Cristiane? E aí, o que pode vir? Sim, mas vamos, é o medo de quê? Medo do que pode vir. O que pode vir, gente? Mas isso faz parte da realidade, a realidade é incerta mesmo. A realidade é incerta mesmo, tá? E aí, então, qual é a novidade? A nossa expectativa. Mas quem disse que você vai colocar uma expectativa de que vai acontecer uma coisa e se pode acontecer um monte de coisa? Isso. Completamente diferente. Então. Isso. E o outro vai se abater. Isso. Então, é uma repetição de quê?
Isso. Mas então o que vem do Espírito, mas o que é então, já que vem do Espírito, por que então ele reage com a depressão? Porque vejam bem, né? É isso, né? Pois é, mas aí a gente fica num ciclo, é a reação dele, porque a reação dele é porque é da reação dele, então a reação dele é por causa da reação dele. Aí já vem, então agora, aí agora não tem jeito, vem com ele e tal. Falta de informação, a informação ajuda, mas não necessariamente, não é uma questão de inteligência, tá? Não é um ciclo, é uma espiral. Porque se fosse ciclo não saía, é uma espiral. Entende isso? A informação ajuda, mas não é uma questão de inteligência. Nós temos pessoas muito inteligentes que caem em quadros, às vezes, até mais graves do que as pessoas menos letradas. Agora, a informação ajuda. Mais do que a informação, é o autoconhecimento. E aí a gente começa a entrar nisso. Por quê? Isso que a gente está falando, e é isso, a gente vem trazendo então, uma certa visão de como a gente vê a vida, ou como a gente preferia ver a vida, que a gente mantém. Então, se, por exemplo, eu tive uma vida aqui boa, não tive dificuldade, tive dinheiro, tive facilidade, tive projeção, vivi bem, bebi e comi o que eu quis, me relacionei com o que eu quis, mandei em quem eu quis, fiz o que eu quis, que beleza, né? Eu posso trazer uma impressão de que a vida é assim, o quê? Eu não posso ter infortúnios, eu não posso ter dificuldade. Por quê? Porque eu sou importante, eu sou especial. Eu tive uma cliente, há muitos anos atrás, e a gente estava tratando um processo de culpa muito grave. E aí, numa regressão e ela tinha visto uma palestra minha, aí você vê, ela tinha um tracinho, assim, um traço pequeno de vaidade, de orgulho, pequeno. Quando eu faço palestra, às vezes eu faço uma brincadeira dizendo que uma das frustrações que eu tenho fazendo regressão de memória é que nunca apareceu ninguém famoso nas minhas regressões, né? Nunca apareceu nunca apareceu, só aparece soldado, prostituta, camponês, padre, nunca apareceu ninguém famoso. Eu sempre faço essa brincadeira porque é verdade, porque a gente não busca a identificação, né? Quando a gente está fazendo a regressão. E eu fiz essa brincadeira, ela estava assistindo uma palestra minha, depois ela veio me falar. E nesse dia, ela falou assim, naquele dia que eu vi você falando isso, eu falei assim, eu vou ser a primeira cliente dele que vai aparecer alguém importante. Top, né? Top 10. Isso ela só me falou depois. Ela vai para uma regressão, para a gente ver a questão dessa coisa da vaidade, da culpa e tal, onde ela fala assim, ela começa a regressão, ela fala assim, eu estou me vendo como uma princesa. Eu falei, pronto, agora vem a pessoa famosa, né? Mas é uma princesa negra de uma tribo africana. Uma tribo muito simples, muito humilde, mas eu sou a filha do rei, eu sou a princesa. Então, o rei era o cara que era da família sagrada, que era filha de Deus. Então, o filho de Deus era o rei, e ela era neto de Deus, quer dizer, então... e o resto era o resto. Então, ela dizia assim, eu sou melhor do que eles. Não era uma questão de vaidade, você está vendo como eu sou? Ela acreditava que, de fato, pela origem e linhagem, ela era melhor, ela era superior. Ela era filha do rei, todo mundo tratava ela bem, então ela comia melhor, ela era tratada com deferência, ela era tratada de uma forma especial, então ela confirma o que na visão dela? Eu sou especial, eu sou melhor. Até que então tem um grupo de homens brancos que vem, invade a aldeia, mata um monte de gente, captura os escravos para levar para um lugar, e ela é uma delas. E como ela era mais ajeitadinha, né, que era mais bem conservada e comia melhor, ela fala assim, essa daqui vai ser vendida por um preço melhor. E ela fala assim, como assim? Eu estou aqui a ferros, presa, mas eu sou princesa. E os caras não estão nem entendendo o que ela está falando. Dá umas bolachas nela, fica quieta aí. E ela fala assim, mas eu sou princesa. E ela fala, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa tão superior, como é que eu estou sendo tratada assim? Vejam, a forma como ela se via, e é isso que a gente está falando que vem repetindo, né? Faz com que ela tenha uma impressão que mesmo depois de morta, que tem alguma coisa errada naquela vida, porque ela era especial, ela era princesa, ela é alguém superior. Vejam que não é uma arrogância se eu sou melhor do que vocês, ela simplesmente se sentia naturalmente melhor, porque ela era filha de Deus, pô, só isso, né? Quando ela então reencarna, se ela mantiver essa visão de que ela é especial e nasce de novo num ambiente difícil, de novo tendo que enfrentar, fazer esforço para vencer na vida, para poder então trabalhar, para poder então conseguir manter a sua sobrevivência, pode ser que ela não consiga reagir a essa realidade, porque ela ainda continuando se sentindo especial inconscientemente, ela fala assim, não quero brincar disso não, eu quero para mim, eu quero ser servida, cadê meus criados? Eu atendi uma vez um rapaz, atendi clínica social, ele era de uma comunidade, então ele tem um projeto de clínica social, a gente atende pessoas de baixa renda.
já faz alguns anos. E ele fala assim, o pessoal da minha família fala que eu sou besta, porque fala que eu sou um lorde. Ele era uma pessoa muito humilde, mas você precisa ver a pose em que ele se sentava. Ele se sentava de um jeito, pernas cruzadas, com a mão assim, ele era todo articulado para falar, ele falava como um aristocrata. Mas ele era um negro numa comunidade no Brasil, imagina, né? Quer dizer, uma situação bastante difícil socialmente, culturalmente para ele. Mas ele reagia porque ele estava ainda com aquela visão de que ele era um lorde. Ele não tinha noção disso, ele reagia naturalmente assim. Quer dizer, essas impressões que a gente vem trazendo estão de tal forma marcadas no nosso psiquismo, na nossa forma de ver o mundo, que quando a gente se depara com essa realidade, dependendo daquilo que a gente está trazendo acumulado, a gente pode olhar para isso e falar assim, não quero brincar disso não. Eu queria era aquilo lá. Eu não quero isso não. Ou então uma sensação de um tal vazio de sentido. Parece, enfim, algumas pessoas sofrem de depressão porque quando chegam na atual existência, elas podem trazer, por exemplo, uma experiência de, uma sensação de insignificância, de ter sido tratada de uma forma tão insignificante, tão sem valor, que elas de fato acreditam que não tem valor. Então, elas não conseguem se sentir merecedoras de nada porque elas simplesmente acreditam que não tem valor. Então, ela pode desenvolver uma depressão porque ela não acredita que ela é capaz, que é possível, que ela pode. Então, ela desenvolve um quadro de depressão crônica porque ela tem uma crença profunda de que ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque ela está trazendo uma impressão do passado de que, de fato, ela está desprovida disso. Alguém um dia falou assim, isso aqui não vale nada, você é um lixo, você é um verme, e aquela pessoa, de alguma forma, acreditou nisso. Uma experiência infantil, por exemplo. Eu fiz uma regressão algum tempo atrás, não muito tempo, há pouco tempo atrás, uma moça com uma sensação dessa, parecia que estava tudo errado na vida, não conseguia se sentir na vida, deprimida por conta disso, e ela falou assim, eu fico até com medo, porque parece que quando eu tento alguma coisa para mim, quando eu tento fazer alguma coisa para mim, parece que eu estou num dilema, parece que eu estou querendo ser o centro das atenções. Aí eu falei assim, ou parece que você está querendo ser o centro das atenções, ou então o que é o oposto? E aí ela ficou assim, se eu não sou o centro das atenções, eu não sou nada. Para ela, se ela fizesse para ela, ela estava no centro das atenções, seria egoísta. Se ela não fizesse por ela, então ela não era nada. Ela vai para uma experiência onde ela se vê como uma menina, de 3, 4 anos, que está sendo levada para uma mãe que está completamente perturbada, porque o marido está morrendo, doente, pobre, ele está morrendo, não tem dinheiro, não tem o que fazer, a mulher muito enlouquecida, pega a filha, vai arrastando a filha, chega no meio de uma praça enorme, um mercado, e ela simplesmente larga a mão da filha e vai embora. E deixa a menina no meio daquela multidão, daquelas pessoas. A cliente vai falar que naquela hora, quando ela está segurando a mão da mãe, ela fala assim, a mãe não me reconhece, a mãe não me vê, eu sou invisível. Quando a mãe larga a mão e ela fica perdida, ela fala assim, eu não tenho valor nenhum, porque a minha mãe simplesmente me deixa assim. Então, a experiência dela naquele momento de ficar perdida, depois com fome, vai morrer daquele jeito, é de que, na verdade, ela não tem valor nenhum. Ela não é reconhecida como alguém. A experiência que ela traz é de tal ordem, que ela hoje ainda traz a impressão de que, na verdade, ela não é alguém, que está faltando alguma coisa. Então, ela cai num quadro depressivo porque ela não é capaz de reconhecer o desafio da vida e como é que a vida é o caminho de crescimento dela, que a vida é oportunidade, porque ela não consegue isso, ela tem uma experiência de um vazio total de sentido de vida. Então, vejo que esse tipo de experiência pode, de tal forma, marcar as nossas vidas, que a gente desenvolve então um tipo de reação que a gente conscientemente não tem a menor ideia do que seja. Então, não é uma questão, como ela estava falando da informação, porque a informação, por mais que ela entendesse, ela entende, entende doutrina espírita, ela entende tudo, mas ela não consegue se colocar. Por quê? Porque é uma experiência que é uma experiência de valor, não é uma experiência racional, intelectual. É uma sensação de que realmente ela não tem valor. Então, imagine uma pessoa que tem uma sensação de que não existe, que é invisível, que é insignificante. Como é que essa pessoa vai ter, algumas vezes, a força de, por si só, ter iniciativa da vida para conquistar coisas, para realizar Ela simplesmente não consegue conectar com essa energia porque ela acha que ela não tem. É claro que ela tem, mas ela precisa de sair dessa casca de uma impressão de que não é ninguém. Então, por que então parece um ciclo? Por que a pessoa vai sofrer disso, né? Vai ter essa reação? Porque a vida é muito perfeita.
E como nós estamos usando as reencarnações para nós aumentarmos o nosso nível de consciência e a gente crescer como alma, essa dificuldade vem exatamente para que a gente passe a lidar com essa realidade e a gente consiga modificar essa realidade. Então, o sofrimento que a gente passa, qualquer que seja ele, é um caminho de aprendizado daquilo que a nossa alma está precisando superar naquele momento da existência. Só pela ordem. Diga, só pela ordem. Sim. Com todas as patologias psicológicas e até físicas. Não só depressão. Todas elas. Uhum. Isso. Porque numa visão espiritual, numa visão espírita de ser humano, a vida que é a mais significativa é a dimensão espiritual, que é a perene, é aquela que permanece. As experiências na carne são aquelas que estão nos levando a uma ampliação de consciência de quem nós somos, e elas são importantes. Mas a questão é que, como a gente coloca numa visão materialista, a dimensão da matéria como base, a gente fica tentando encontrar a origem aqui, mas, na verdade, a origem está num nível acima. O que não quer dizer que se reflita aqui, que seja menos importante, não é? Porque nesse nível de manifestação, ela vai aparecer aqui. Mas quando eu estou desencarnado, quem já trabalhou em mesa mediúnica, os espíritos se manifestam e estão deprimidos. E aí o espírito está lá se manifestando na mesa mediúnica, não tem corpo e ele está deprimido. E as serotoninas? E as serotoninas? E a noradrenalina? E a dopamina? Porque o efeito da emoção, do quadro de atitude, ele é da alma, que se reflete no corpo físico. Então percebam que essa questão, às vezes, é tão complexa e está tão engessada, que somente quando ele vem na carne e se depara novamente com uma realidade como essa, é que ele vai começar a aceitar. A gente está falando aqui, né? Eu dei um exemplo aqui genérico, né? Imagina uma pessoa que teve uma vida boa, e aqui agora ela tem dificuldade. Imagina lá minha cliente, né? Era princesa africana. Aí hoje ela tem que ter maior dificuldade para conseguir sobreviver e tarará. Ela chega e fala assim, não quero brincar disso não. Ela pode cair numa depressão, que é a forma como ela está reagindo, porque ela não aceita essa realidade. Mas a realidade está ali. Ou ela consegue atravessar e aceitar essa realidade e realmente melhorar, ou então ela vai ficar se debatendo ali até que ela aceite a realidade. Porque aí a vida vai falar assim, olha só, não tem outra realidade, é realidade, né, gente? Porque não aceito a forma como a vida é. Isso é uma estupidez que a gente fala, né? Porque como a gente não vai aceitar que a vida é do jeito que ela é? É uma estupidez, né? A vida é do jeito que ela é. Só que a gente teme porque as nossas incertezas fazem assim, mas se acontecer alguma coisa ruim, eu vou sofrer, então eu não quero sofrer. Mas isso a gente não tem como controlar. A gente não tem como prever isso. É a gente não confiar nos recursos que a gente tem para poder enfrentar as situações que vão surgir. E se a gente não tiver recursos, nós vamos desenvolver recursos para enfrentar. Falta essa visão assertiva da alma em relação ao sentido de estar na existência. A gente já fica ainda tentando reagir e contornar para evitar sofrer. Isso que faz muitas vezes que a gente entra nos quadros de ansiedade. Eu fico ansioso porque eu fico tentando dar conta de evitar com que eu sofra. Então eu fico querendo realmente as coisas boas. A ansiedade vai gerar esse tipo de atitude que vai provocar lá a dopamina, a noradrenalina. Então, a dificuldade que essas psicopatologias têm, não só a depressão, mas todas elas, são uma indicação daquilo que a alma precisa desenvolver de aprendizado nessa existência. E a depressão, um dos grandes aprendizados que eu tenho visto que a alma precisa, quando atravessa uma experiência depressiva, é aprender sobre aceitação. Aceitação sobre si mesmo, sobre os limites, sobre o outro, sobre a realidade como ela é. Então, veja que quando a gente começa a entender assim, a gente vê que então, um quadro como a depressão e qualquer outra dessas demandas e esses desequilíbrios, essas patologias que nós vimos ao longo de todo o ano, são grandes desafios da alma no processo do seu autodesenvolvimento, do seu crescimento. Por isso que não é um círculo vicioso, né, como ele estava falando, mas é uma espiral, por quê? Porque a gente passa novamente pela mesma situação, mas sempre uma oitava acima, né? Sempre com uma possibilidade de aprendizado, de crescimento. Então, a gente vai passar pelas mesmas situações, só que sempre com a possibilidade de ampliar a nossa visão. Enquanto a gente não faz esse salto, a gente fica rodando em círculo, até o momento que a gente, começa a ter uma compreensão diferente, tem aceitação, e a gente começa, inclusive, a repercutir no corpo. Porque não adianta simplesmente ir tomando a medicação e reequilibrando a serotonina, que adianta, se a gente não muda de atitude. A gente precisa da medicação para regular e diminuir o sintoma,
mas a gente precisa fazer um processo de transformação pessoal para, de fato, atravessar qualquer uma dessas psicopatologias. Ok? Pela ordem, Cristiane, diga. Tem gente que é teimoso mesmo, né? Tem gente que é teimosa mesmo, né? Mas o que você está pensando? Isso? Isso? Por quê? Porque a gente ainda fica brigando com a vida, entendeu? A gente fica ainda de queda de braço com a vida. O depressivo, às vezes, faz muito isso, né? Há um tipo de manipulação das pessoas e tal, porque ele fica tentando barganhar o tempo todo para que continue tentando fazer com que a vida seja do jeito que ele quer. Senão ele fala, senão eu não brinco, senão eu não vou jogar o jogo, senão eu saio do jogo, eu me mato. Ele chega para a vida e fala assim, eu não estou gostando da vida não, olha, senão eu vou me matar. Aí a vida fala, olha, mas a vida é assim, mas eu vou me matar, ó. Quer dizer, não faz isso conscientemente, mas é como se fosse um jogo na tentativa de que a vida se curve aos nossos caprichos. Só que a vida não se curva aos nossos caprichos. A vida é do jeito que ela é. A gente precisa desenvolver a forma de compreender por que a gente está com aquela dificuldade, o que a gente precisa desenvolver de aceitação. Por que eu acho que tem que ser do meu jeito? Por que eu acho que tem que ser do meu jeito? Eu tive um cliente que eu fiz essa pergunta, ele falou assim, porque o meu jeito é o melhor jeito, o que eu posso fazer? Melhor do que a vida? E teve um outro que falou que ia marcar uma entrevista com Deus para poder reclamar do processo de gravidez das mulheres, porque isso não é de Deus. Ele falou, isso não está bem feito. Ele falou assim, minha mulher está grávida, vai ter um bebê, a maternidade é em Botafogo, e ele, acho que morava no Meia. Se eu sair do Meia para ir para Botafogo e ela começar a entrar em trabalho de parto às 5 horas da tarde, eu não vou conseguir chegar. Não, então isso tinha que ser melhor programado, né? Veja bem, faz sentido o que ele está falando, né? Mas a realidade é do jeito que ela é, né? Você percebe o desafio dele? Quer dizer, ele está imaginando que ele tem uma forma de pensar a vida melhor do que Deus. Só, né? Esse nem serotonina, esse aí só com muita frustração mesmo. Por isso que, então, às vezes, a gente vai repetindo. Por quê? Porque até a gente poder se deparar, não é uma coisa assim, então é mesmo, a vida é do jeito que é. Não é isso, não. A gente tem uma interferência na vida, a gente pode querer do nosso jeito. Mas quando a gente percebe que não pode ser do nosso jeito, porque a gente não tem poder, a gente tem que aceitar. Eu não tenho como mudar isso, então ok. Mas a gente fala assim, não, mas tinha que ser, porque não, é um absurdo. Como é que pode? Quando a gente fala como é que pode, gente, muita calma, cuidado. Quando a gente fala assim, como é que pode isso? Claro que pode. Como é que pode? Eu não admito. Quem é que está na condição de não admitir? Me diz. Percebe? Quem é que está na condição de não admitir alguma coisa? Não admito que ela fale do jeito que ela fala? Ela fala do jeito que ela fala. E aí? Eu posso não concordar. Eu posso não querer conviver com isso. Isso eu posso. Agora, que ela seja diferente... E quantas vezes a gente está aí brigando para que o outro seja do jeito que a gente quer? Por quê? Porque a gente quer o bem dele, né? Dela. Não, eu quero o melhor para ele, para ela. Mas quem disse que isso é melhor para ela? Só porque eu acho. Claro, né? Porque a gente acha que a gente... Né? Bom senso não é senso comum, né? Bom senso não é senso comum. Eu posso achar que o senso comum é uma coisa e o meu bom senso é outra. E aí? Como é que a gente faz? Então, muitas vezes, nós vamos produzir um desequilíbrio por conta da insistência de não conseguir entender o que a vida é realmente. E aí as patologias vêm porque nós estamos no processo de aprendizado. Isso não é porque a gente é burro, é porque a gente ainda é ignorante em relação ao entendimento da nossa realidade espiritual. Quando a gente começa a olhar essa patologia dessa perspectiva, fala assim, caramba, então, o que essa depressão está querendo me ensinar? Por que eu sou tão ansioso? Por que eu sou tão irritado? Por que eu fico tão nervoso quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero? São os nossos traços, a forma como a gente vem funcionando é que vão gerar esses desequilíbrios que vão resultar nessas patologias que a gente viu aqui. Nós vimos aqui, né, o dependente emocional, o manipulador, o perverso, o egoísta. São formas, não é porque a gente é mau, gente, são formas que a gente vem desenvolvendo de como a gente se vê, como a gente vê as pessoas, como a gente vê o mundo, e a gente vem ainda fazendo isso. Só que agora, num nível de patamar de crescimento espiritual, isso já não cabe. E a gente ainda não se deu conta. Então, isso entra num conflito que vai resultar numa patologia que está nos levando a esse despertamento. Então, mesmo quando a gente está numa patologia como grave, como uma depressão, ou então alguém próximo de nós precisamos olhar, porque isso é um grande momento de aprendizado, às vezes é um aprendizado difícil da alma, né? É simples assim, mas não é fácil, né? A gente consegue entender. Entender, a gente entende. Eu costumo dizer que da boca para cima a gente entende tudo, né? E fala disso. O
problema é da boca para baixo, né? Quando a gente tem que sentir e reagir, aí... Por quê? Porque nós ainda temos uma falta de compreensão verdadeira sobre o sentido e como a gente reage. Porque senão, imagina, eu não teria problemas, né? Nossa, eu só falo disso, entendo disso a beça, né? Então não teria problema, não tenho sofrimento, porque eu entendo tudo. Eu falei, é um problema, porque eu sofro e não posso nem reclamar, porque eu já sei, né? Eu falo, puxa, eu não posso nem reclamar. Eu queria, às vezes, poder reclamar, né? Eu fiquei assim, a pessoa sem consciência é ótima. Ele pode reclamar da vida de Deus, né? Eu não posso nem reclamar, que eu vou reclamar de quê? Se eu sei que, se eu não estou conseguindo, é porque falta aprender alguma coisa. Então, mas não quer dizer que eu não deixe de sofrer por causa disso, né? Mas passo a sofrer diferente, não é nem menos, é um pouco diferente. Eu vou reclamar, não adianta reclamar, eu tenho que olhar para mim mesmo e fazer, ok, tem que dar um jeito, o que é que eu tenho que aprender que não aprendi. Ok? Cristiane? Falei um monte de coisa. Ixi. Sim. Tudo está envolvido. Tudo está envolvido. É, duas, é combo, né? Duas em uma, né? Nem respondi a primeira, já está colocando a segunda. Aquela criatura já foi significativa. Essa criatura, eu vou usar esse exemplo, então. Imagina, então, que a gente traz um desafeto lá do passado e a gente quer ter um filho, a gente quer ser mãe e tal, está lá na barriga, a gente não dá. Até que quando o sujeito chora, a gente se recorda e fala assim, já sei quem é. A gente não sabe isso racionalmente, mas às vezes a reação é de perceber que naquela hora o desafio está ali, aquele desafeto está ali. Mas na maioria das vezes... Inconsciente, não, ela é inconsciente. Na maioria das vezes não é consciente, na maioria das vezes não é. Algumas vezes é consciente, que fala assim, sabe aquelas mães que chegam às vezes para mim, no consultório, e falam assim, olha, eu vou te confessar um negócio, é até pecado isso, né? Mas assim, tem um dos meus filhos que eu não gosto. Aquele sujeito, quando ele olha para mim, nossa, parece que tem uma coisa ruim nele, Deus me perdoe, sabe, se benze, Deus que me perdoe, aquilo ali não é de Deus, gente, aquilo ali... Então, porque é a sensação e o reconhecimento que ali tem uma animosidade que veio do passado. Agora, na maioria das vezes, Cristiano, essa depressão pós-parto, ela tem a ver com uma experiência dessa mulher, hoje, que, por exemplo, tido um parto difícil no passado, seguido de morte, ou a perda desse filho, alguma coisa trágica no passado, está associado na mente dela que, a partir do momento que ela tem o filho, ela vai ter uma tragédia. Então, ela cai em depressão, porque é como se ela lembrasse e antecipasse que, a partir da gravidez, alguma coisa ruim vai acontecer. Uma perda. Tem algumas mulheres que entram num surto, né? Psicótico pós-parto, né? Tem um surto pós-parto. Por quê? Porque às vezes experiências anteriores de muita desorganização psíquica, de enlouquecimento após o parto, ficam na memória. E quando a gente tem o evento parto, ela reativa aquela lembrança e ela pode então cair numa psicopatologia como essa. Então, essas experiências nossas do passado estão muito mais no presente do que a gente imagina. Essa que é a grande verdade. A gente está muito mais regredido do que a gente imagina, né? Diga. Isso. Isso. Uma situação, por exemplo, do passado, onde a gente percebeu que por uma negligência, por uma falta de preparo, ou porque a gente abandonou um filho, a gente depois ficou muito culpado, hoje, quando a gente se depara com novamente a gravidez que a gente quer, por um lado nosso a gente quer, mas o outro, quando vê aquilo, fala assim, eu não vou conseguir. E aí entra num estado, às vezes, de depressão, de agitação. Claro que para cada um vai ser uma história diferente, não tem uma receita, isso tem a ver com aquilo. Mas tem alguma coisa que tem a ver com aquilo, né? Não necessariamente isso é uma relação direta, né? Isso é impossível, porque cada um de nós tem uma experiência completamente diferente uns dos outros, né? Bom, eu queria encerrar nesses últimos 5 minutos. Está claro isso? Quer dizer, isso aqui acho que fecha, porque, na verdade, quando a gente considera a visão do ser humano, considerando essa dimensão espiritual, isso não quer dizer que, então, o tratamento espiritual ele tem predomínio sobre o físico e vice-versa. Não é isso. Nós somos esse complexo que precisa de atuação em todas as áreas, no psicológico, no físico e no espiritual. Mas, diante de patologias como essa que a gente viu ao longo desse ano, se não houver uma transformação da forma, da atitude, da forma de pensar e de ser, nós dificilmente vamos conseguir superar aquela patologia. Porque só a medicação não vai adiantar, só o tratamento espiritual, imaginando que a gente vai só afastar os obsessores, isso é até ingenuidade. Os obsessores estão ligados a nós pelo nosso traço, pela nossa forma, como nós somos, então a gente precisa mudar a forma de ser.
Então, quando a gente concentra nesse processo de transformação e aprimoramento pessoal, isso sim é a saída para qualquer tipo de sofrimento. Pode. Sim. Ela sempre fala do filho. Não entendi. Sim. Sim, aham. Por que para ela faz tanto mal olhar aquele olhar ruim? Qual é o efeito nela quando olha para um filho, mesmo sendo um filho difícil, um desafio do passado, que ainda faz ela reagir? Porque ela também está identificada com uma situação do passado, onde ela reage com medo diante de um filho. Ela é filho dela, né? Quer dizer, de alguma forma, foi por isso que a vida reuniu, às vezes, aquele filho com aquela mãe. Então, qual é o desafio dessa mãe em relação a como ela vai enfrentar e como ela vai atravessar essa experiência? Então, aí, como para aquela mãe, o que ela precisa desenvolver para poder, já que a vida colocou aquele filho, não dá para enforcar ele, né? Até dá, né? Mas, enfim, isso costuma dar problema depois, né? Não só na polícia, mas na próxima vida vai dar problema. Até vai vir também, vai vir de novo como filho, vai vir como irmão siamês, quer dizer, não tem como nem separar. Sabe essas coisas? Qual é o desafio dela que ela precisa desenvolver para lidar com uma presença desafiadora e definitiva como um filho difícil? Então, por isso que depende, para cada um, é um desafio, uma realidade de aprendizado diferente do outro, entendeu? Mas é fazer terapia. Para poder ver o que realmente ela precisa, porque depende do que é, né? Porque tem algo que a vida impôs de um convívio para que ela desenvolva amorosidade, compaixão, tolerância, firmeza. Às vezes você vai ser o contrário, vai ter que desenvolver firmeza para colocar limite. Para colocar limite. É uma ingenuidade a gente achar que a gente vai tratar os filhos de uma forma igual. Isso é ingenuidade, porque cada espírito tendo uma experiência diferente, uns que são mais inseguros, a gente tem que dar apoio, outros que são mais autoritários, a gente tem que dar limite. Então, se tem dois filhos com duas características, você vai ter que ajustar, porque é o desafio daquele que tem a responsabilidade da educação de prover a necessidade daquela alma, enquanto a gente tem naquela infância a possibilidade de fazer uma influência, né, de moldar, de poder dinamizar aquilo que é positivo e poder amenizar aquilo que parece já meio negativo. Esse é o papel da educação. Então, por isso que é sob medida, por isso que não tem regra. Ok? Eu queria que vocês pensassem agora, nesses últimos minutos, em qual foi dessas patologias, dessas dificuldades, dessas características que nós vivemos ao longo do ano, qual aquela que mais marcou você? Qual daquelas que você lembra que mais mobilizou você? Foi quando a gente falou da depressão, quando a gente falou da ansiedade, quando a gente falou do egoísmo, quando a gente falou dos dominadores, dos dependentes emocionais? Qual aquela que foi realmente mais significativa para você, que mais impactou como sendo algo muito familiar para você? E aí eu queria que você imaginasse uma parte sua que é essa que se sente triste, que se sente deprimida, ou que é muito ansiosa, ou que é muito egoísta, que é muito autoritária, ou que é muito dependente, ou que gosta de fazer que o outro fique dependente. Imagine então uma parte sua que tem aquela característica que mais chamou a sua atenção. E imagine que você vai conversar agora com essa parte. Imagina que você vai pegar essa parte como se fosse uma outra pessoa, uma parte sua, uma pequena você, um pequeno você, mas que tem aquela dificuldade, aquela característica, aquela doença, aquela ignorância. E você imaginasse que vai pegar essa parte pelas mãos, vai colocar em cima de um grande pássaro, junto com ela, e você vai voar. E voar bem alto. Vai atravessar as nuvens. E quando você chegar a atravessar as nuvens, você vai ver uma montanha, e no sopé dessa montanha é onde você vai mostrar a ela a possibilidade de você ser feliz. E você vai mostrar a ela o que é e como é ser feliz. Vocês dois vão começar a perceber a possibilidade de um dia vir a ser feliz. E você não sabe onde é essa montanha, mas você experimenta junto com ela um momento onde você compreende tudo da sua vida. Compreende a necessidade daquela parte, que se sente triste, que se sente com raiva, que se sente injustiçada, que se sente dominadora, não importa, não avalie. E imagina que lá você tem um encontro com a felicidade. E você então, depois que tem esse momento de encontro, você volta a ficar das costas do pássaro, e você volta, e atravessa a nuvem novamente.
Igual ao atravessar a nuvem, você quase que se esquece do que tinha no sopé daquela montanha, no alto daquela montanha, no topo daquela montanha. Mas ao chegar aqui embaixo e você salta do pássaro, você pega para essa parte e fala assim, nós podemos chegar lá. Eu vou te ajudar, porque eu quero ser feliz. Imagine então vocês podendo pegar essa parte que precisa talvez de mais de vocês, uma parte sua que às vezes vem na sua vida com a tristeza, com a agitação, com a raiva, e que tem uma história, mas que tem um destino de felicidade. A nossa trajetória desse curso todo foi para que nesse momento a gente pudesse perceber que, na verdade, tudo aquilo que a gente passa, por pior que seja, está a serviço desse nosso processo de crescimento. Tá? Porque realmente nós estamos construindo um momento onde a gente vai entender que tudo aquilo era para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Eu espero sinceramente que todas essas nossas aulas tenham sido um percurso como esse para vocês. Muita paz. Alguém gostaria de fazer a prece para encerrar? Quando a gente fala isso, ninguém faz, né? Ou a gente fala para fazer, ou então ninguém faz, né? Bom, então vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus nesse momento e simplesmente agradecer por todas essas oportunidades que nós tivemos de estarmos aqui juntos, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, amparados por essa equipe espiritual, a oportunidade que nós tivemos de poder trazer à tona as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos conflitos, mesmo que às vezes de uma forma silenciosa, anônima, mas cada um de nós aqui estava sendo assistido por um companheiro espiritual, por um amigo espiritual, por alguém que, de fato, deseja o nosso crescimento, que zela pela nossa felicidade, pelo nosso caminhar. E nós vamos agradecer todo esse amparo dessa equipe espiritual que encerra aqui agora a parte material do trabalho, mas que continua incansavelmente nos acompanhando no nosso dia a dia, porque a vida é a verdadeira escola. A vida é o verdadeiro curso de reconstruir emoções. Que nós possamos, então, elevar mais uma vez a nossa gratidão a Deus e a todos esses amigos espirituais por tudo que recebemos, por tudo. Mesmo as coisas mais difíceis, porque sabemos agora que mesmo essas não são para o nosso mal, mas para o nosso crescimento. Que nós possamos ter forças, entendimento e discernimento para aproveitar cada uma dessas experiências para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Graças a Deus. Muito bem, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês terem compartilhado conosco, né, todos esses momentos. É para mim sempre muito gratificante, né, sempre qualquer tipo de curso, mas esse em especial. Então, um beijo no coração, muita paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom?